foi correto. E se porventura, como nós estamos percebendo, um boicote ou alguma situação de fraude nas urnas, se tiver um outro turno, se for ser recapitulado as eleições, se tivermos a oportunidade de votar, pense bem então se você for votar novamente. Estou dizendo que vai ter, mas pelo diagnóstico que estamos tendo, é possível que haja algum tipo de remanobramento para que possamos novamente estar votando. E eu não gosto de falar de política, embora eu sou cidadão humano e eu exerço também o meu direito de ir e vir e também na democracia de votar. Mas o assunto principal que é sobre a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica. Eu vou pedir para o pessoal que filma, me filmar mais próximo, ok? Quem estiver encarregado da câmera, fica mais próximo, porque nos vídeos o rosto fica meio distante, meio embaçado, tá certo? Domingo passado, Deus ministrou muitas coisas poderosas. Quem estava aqui no domingo, diga amém, gente, e teve revelações específicas, teve sinais. O irmão, depois do domingo, nos procurou falando algumas coisas. Eu já quero o microfone já comigo, ou de mão de algum dos senhores aí, pode ficar com o microfone embaixo mesmo, tá? E Jesus falou coisas tremendas como Deus tem nos usado. E eu quero que o vídeo está pronto lá, missionário. Eu vou pedir para soltar um vídeo pequenos acerca do que aconteceu no domingo passado e logo vamos entrar na palavra de Deus. Tem aí? Só com as imagens. Preste atenção nisso que você vai ver no telão. Por gentileza, querido. Certo, tem. Áudio? Retrocede um pouquinho. Se o áudio não estiver saindo, quem sabe ele foi. Observe isso, para você entender o que é que Deus está fazendo aqui na cidade. Vamos lá. Aquele moço, ele também herdou coisas espirituais que veio de você. Por isso que ele está tentou emocionalmente no casamento e não você. E Jesus está quebrando isso. E a senhora também se culpava por muitas coisas que aconteciam com os filhos. Sim ou não? Inclusive, quando ele se separou, a senhora começou a pensar que essa maldição era por causa da sua vida. E não é. A senhora pensou mesmo isso? De verdade, quanto ele disse. E quando a senhora vê ele, tem coisas que a senhora se sente culpada. E ele, muitas vezes, não compreende também. E ele conota muitas palavras que no momento não são aproveitadas. Mas isso tudo que está sendo provocado é espiritual. Jesus está quebrando tudo. Dá a mão à família. Está bem, querido? Há uma mudança de você. Você é esforçado. Você é trabalhador. Não perca o foco. Isso tudo que você perdeu nesse exato momento, Deus vai te dar em dobro. Deus é Deus de restituição. Qual é o nome dele? Vira para ele assim, fala assim, ó. Vou desligar meu microfone para ela falar. Fala. Deus hoje está falando que você perdeu, mas Ele vai te dar o melhor. Ele vai surpreender você. Meu filho, o nosso Deus está ouvindo a nossa oração. Há uma mudança financeira. Alegre teu coração, porque a bênção de Deus está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Não fique triste com o que se for. Jesus está operando, está te dando o melhor que você não consegue nem imaginar. Agora está sendo bem forte. A igreja aplaude. Escreve isso. Você vai testemunhar aqui em cima desse altar essa obra que Deus te fez. Escreve isso. A tua família está recebendo uma mudança gigantesca. Acredite nisso. Ele convidou a senhora a vir aqui. Depois não veio mais. Veio uma vez, veio agora.
tempo faz que ele já perdeu o carro? Mais um mês? Jesus vai dar outro e melhor ainda. Pode ter certeza. Amém, igreja? Alguém Espere pode isso. aplaudir Jesus por isso? Segura para mim. Essa família, elas estão aqui. Eu pedi autorização para fazer isso, casar com Deus. Ou a família, né? Mãe, filho. Pode continuar com tudo aí, tá? Não para mim. Tem detalhe, tem espaço. Querido, deixa eu te mostrar algo. Quando a palavra profética, ela vem, quando a revelação do Espírito acontece, a única coisa que você tem que fazer é crendo que Deus está tudo fazendo a sua vida. Está determinado? Então vem lá. Deus havia me mostrado doença no sangue, como diabetes. Deus havia me mostrado pressão alta. Tudo naquele dia. Jesus deu uma palavra de mudança para a vida dela. Me permita. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Olá, meu irmão, tudo bem? Como é que vai? Graças a Deus. Eu quero que a irmã compartilhe com a igreja, como a senhora me procurou, acho que foi na segunda depois, o que se passou depois desse contato com a palavra, depois dessa revelação, depois de tudo que Deus está fazendo aqui através da igreja. Eu vou te ajudar. Beleza, pastor, segura aqui. Temos diferença Glória a Deus. com os filhos, com o esposo, comigo mesmo. Mudou. Tá, no seu corpo, que tipos de enfermidade você tinha? Diabetes, colesterol, pressão alta. Tudo isso. Tá, eu havia dito que Deus tinha falado de uma maldição que havia passado da senhora para ele e para os filhos. O que acontecia no teu sangue? Porque Jesus quebrou isso. Bom, segundo os médicos, quando eu fui gerada, o meu cromossomo X ele teve um defeito. Então, no caso, os meus filhos não têm o fator 8 no sangue, Tá, que ele coagula o sangue. ok. Então, espere lá. Essa falta desse fator 8 impede do sangue coagular. Dentro do meu entendimento, então, o sangue não coagulando, se ele machuca, tem dificuldade para cicatrizar ou Tem. não? É assim que funciona. Sim, Qual é o nome que a ciência dá desse problema? hemofilia Então, passa de sangue para o filho. Passou para um ou para os três? dos 3. Diga, Jesus quebrou toda a maldição. Aplaude ao Senhor bem forte. E dentro de tudo isso, a senhora então conviveu com isso, vendo os filhos com esse problema e de repente doía no teu coração. Com certeza. É, Porque desde que eu descobri quando eu tinha um aninho, aí foi uma luta grande. Eu não conhecia a palavra. Eu conhecia assim bem pouco por causa da minha sogra, né? sim, minha irmã. Mas foi uma luta muito grande, muito difícil. Tá, e dentro da sua questão de saúde agora, houve alguma mudança no seu corpo? Pastor, estou mais leve, eu era pesada, aquele... O que aconteceu aí? Fala, pode declarar, revela tudo agora. Estou mais leve sim, estou me sentindo bem. É? Até que eu orava bem pouquinho, agora estou ficando até 11 horas, meia-noite, passando, orando. Acendeu uma chama aí dentro? Com certeza. Você pode aplaudir a Jesus por isso, querido? Isso para mim é a mão de Deus. Diga para alguém do lado assim: a vida de Deus opera assim, reavivando. Entendeu isso, gente? Olha o que está acontecendo. E está bem no espírito, está com o coração mais em paz. Sim, É. com certeza. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não fiz ainda. Sentia dores no corpo antes e como está agora? Eu quero saber junto com a igreja, como é que se passa? Olha, dores eu sinto por causa do serviço repetitivo, né? Tá. Então esse ainda, mas eu creio que Jesus já levou. Tinha algum problema na coluna também? Tinha dor. O que era na coluna? Tinha diagnóstico? Eu fiz um exame, deu, depois eu fiz outro, já não deu mais. É? Já não deu mais? Não. Se fosse na minha cidade, isso aqui já estava incendiado, o povo aplaudindo a Jesus. Diga para o seu vizinho assim: celebre a vitória da irmã. Ô pastor, me ajuda aí, querido. Aleluia. Não pode isso não. Quem está vivo ainda, diga amém. Quando você percebe que Jesus está sendo glorificado no testemunho de alguém, faz o seguinte, irmão: chuta o pau da barraca e glorifica a Deus com palmas, com Cristo, com aleluia, e mais gostoso vai ficando o ambiente. Amém ou amém, gente?
pastor, eu não sou desses não, então não tem problema, mas se você gosta de alegrar em Cristo, esse é o momento. Amém? E olha, não vai dar mais, porque Jesus fez essa obra total e a mão de Deus está operando em você. Amém. Agora deixa eu falar com o filhão bonito aí. Vamos lá. Tudo bem, querido? Bem, Como é que você está agora, depois que você começou a ter contato com a palavra de Deus, vindo firme, como é que está? olha, teve uma diferença já. Tipo, nem a mãe no começo eu estava assim, eu não orava, não. Só que agora eu comecei a orar mais. Eu preciso melhorar mais, né? Eu já vi uma mudança. Tá, despertou alguma coisa que estava adormecida aí dentro? Sim, Exato? Tá. Você teve problema financeiro, inclusive de perda do automóvel, correto? Agora, você recebeu a palavra que foi revelada no vídeo, que Deus ia te entregar outro melhor do que você esperava? Crendo? Então ela vai acontecer. Quanto tempo faz que você realmente surgiu esse embaraço e você teve que devolver? Fale para a igreja. olha, começou mais ou menos um mês atrás. Tá. Até comprou o carro para trabalhar Sim. como motorista, só que daí não. No começo estava dando bem, Ok. virar tudo, mas depois começou a diminuir e não conseguia nem pagar a parcela do carro. E aí não restou outra opção a não se deixar embora. Jesus, ele tem esse plano de restauração na sua vida. Vai ser melhor do que aquele que foi embora. Pode aplaudir a Jesus por ele, igreja? Deus abençoe. Obrigado, viu? Deus abençoe, querido. Muito obrigado. Diga para o seu vizinho, Deus opera milagres. Às vezes, querido, quando Deus me dá uma palavra da ciência ou em outras linguagens chamada revelação, você tem que vir crendo em algo que vai sair daquela palavra profética e vai mudar a sua vida. Abre comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Vamos lá. Capítulo 1, versos 3 e 4. Eu quero falar algo simples, mas profundo e muito prático. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 3 ao versículo 4, diz o seguinte: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que se respeito ao reino de Deus. Verso 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Olhe para cá. Eu procuro, antes de pregar, ouvir de uma forma muito precisa o Espírito Santo. E acredite nisso, que hoje eu estava ali à tarde, como eu costumo fazer dia de domingo. Eu estava pedindo a Deus uma direção para trabalhar, para falar ao coração da igreja. Uma das coisas que eu sou temeroso é que eu não venha apenas fazer exposições teológicas. Eu sou instruído, para quem não sabe também, mestrado, gabaritado, graduado na situação ou matéria chamada teologia, em outras palavras, bacharel. Mas ainda assim, não me destaco falando toda hora isso, até porque colocar os meus títulos diante da igreja não vai adiantar. Então, quando se fala de teologia sistemática, escatologia, tempo geográfico, cultura bíblica ou cultura contemporânea, eu sei de A a Z. Mas expulsar o meu conhecimento acerca da Bíblia, enquanto ela foi escrita, por quem foi escrita e que tempo teologicamente tudo se deu, não vai adiantar. Deus me capacitou sim com muitas instruções e informações, mas eu não estou aqui para expor ou fazer exposição teológica. E às vezes, diante do conhecimento que o Espírito Santo nos permitiu ter, eu confesso para os irmãos que é uma luta. Por que é uma luta, pastor? Pergunta por quê, pastor? Porque às vezes eu acabo querendo falar aquilo que eu sei de habilidades adquiridas
vida dentro da instrução que me foi passada, e eu começo a entrar em conflito, porque de repente a vontade de Deus encontra aquilo que eu sei e Ele quer falar aquilo que Ele sabe. Então eu passo algumas horas orando no meu espírito, dizendo: Deus, não me deixe eu enganar a mim mesmo, falando algo que é só de conhecimento, mas eu quero falar aquilo que vai sarar a ferida da igreja, promover vida na igreja e levá-los a um crescimento extraordinário na presença de Deus. Então eu passo alguns minutos orando, praticamente o dia todo, meditando no que o Espírito Santo quer dizer. Então eu aniquilo o meu conhecimento teológico, adquirido por anos e por faculdades específicas, simplesmente para ser simples nas palavras e aplicar aquilo que vai transformar a sua vida. E eu quero que você já levante a sua mão, crendo no que Deus já está falando. Levante, levante. Eu profetizo uma noite extraordinária. Eu profetizo sobre a tua vida algo que vai acender a chama, te deslocar do momento que você está para o plano perfeito de Deus. Aplauda o Senhor Jesus e receba esta palavra. E o que nós vamos falar aqui, pastor? Esse texto fala algo interessante. Esse texto fala de espera. Você lê um texto de Atos dos Apóstolos, que Jesus, de repente ele, depois de ter sido morto na cruz do Calvário, ele então desce ali nas profundezas do inferno, faz todo o trabalho que estava designado para ser feito. E aí ele volta. E antes de subir aos céus, para quem não sabe da história, ele ficou por 40 dias pregando, anunciando mistérios do reino, falando com os discípulos coisas profundas. E ainda ele não havia subido ao céu, ou ascendido, em outras palavras. O que significa, pastor? E Jesus então em Atos ele faz um pedido, ele faz uma aplicação, ele dá uma orientação para os discípulos, dizendo o seguinte: olha, não saia daqui de Jerusalém, espere, aguardem em Jerusalém, até que desça sobre vós a promessa que do alto foi dita, que foi falado ao meu respeito. Jesus estava se referindo à descida do Espírito Santo. Agora observe algo, ele diz algo que Deus me abriu o entendimento e me deu uma chave aqui. Ele disse: espere em Jerusalém. Você já percebeu que nós temos dificuldade de lidar com este assunto chamado espera? Você já notou que se for por nós, as coisas já teria que ter dado certo, já teria que estar funcionando, eu já teria que estar vivendo. Amado, por mais que você, eu, nós saibamos que caminhar com Deus significa às vezes esperar, ainda temos dificuldades de lidar com essa questão. Como assim, pastor? Simples. A promessa de Deus iria se cumprir, mas Jesus exigiu deles esperar, ou espera, em Jerusalém. O que significa? Você já percebeu que muitas vezes nós desistimos de continuar algo para Deus por causa do sentimento chamado imediatismo? O que é isso? Imediatismo, pastor? É a vontade de fazer a coisa funcionar, quando na verdade a coisa só vai funcionar quando Deus determinar que ela funcione. Ou seja, no tempo certo de Deus, querendo o diabo ou não, a coisa funciona. Mas a questão aqui é, muitas vezes somos impacientes e não conseguimos, gente, aguardar esse tempo que Deus fala de espera. Diga para o seu vizinho: espera no Senhor. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas deixaram de caminhar com Deus porque elas estavam na expectativa de algo rápido e não veio? E aí ela começou a fazer o quê? Entrar no desencanto, no desânimo. E quando de repente as lutas vieram, as batalhas, as dificuldades aconteceram, e ela não conseguiu esperar e fez o quê? Desanimou, saiu fora, caiu da fé. Então o que é que Deus está dizendo, amado? Por mais que hoje esteja ardendo, por mais que você esteja sobre conflito, por mais que a coisa não esteja do jeito que a gente gostaria, ainda não vale a pena desistir. Ainda sob pressão, devemos esperar no que Deus está por fazer. Segure. Vou contar um relato de um senhor de cabeça branca, experiente de vida. De repente ele sentou
E ele chorando começou a contar uma história. E aí ele disse assim, pastor Edmar, teve um dia, quando eu era ainda um homem já, família, já tinha filhos, mas minhas filhas eram pequenas, eu passei por um momento difícil, muito grande, muito difícil, desafiador, tremendo na minha vida. E aí esse sujeito disse que ele tentou fazer coisas, mas não teve jeito. Ele estava indo pro buraco. Por mais que ele tentava sair do buraco financeiro, ele estava indo. E você já viu, gente, que tem fases de nossa vida que o problema parece que é invejoso. Ele vê um problema vir contra nós, ele quer logo vir junto, aí vem 10 de uma vez. Quem já viveu essa fase? Uma coisa deu errado, de repente várias outras coisas começam a dar errado. Foi essa fase que esse senhor estava vivendo. Aí ele disse então que um certo dia, levado por pressão emocional, ele estava com distúrbio psíquico, a mente dele estava toda bagunçada, e a única ideia que ele tinha na cabeça era suicídio, tirar a própria vida. Ele não estava resistindo o dia mau que ele estava vivendo, a temporada esquisita, as coisas que estavam lhe acontecendo, era muito pesada. Então ele vai, compra uma arma, ele entra dentro de um quarto. E quando ele entra dentro de um quarto, olha o que aconteceu. Ele escreveu uma carta declarando para a família, deixando algumas coisas que ele ainda não havia declarado para a família, enfim. E de repente, quando ele estava com essa arma na mão, segundo ele não havia ainda apontado a arma para a cabeça, ele estava levando a arma para ser apontada. E ele ouve bater na porta, e uma mocinha diz assim: papai. E esse papai, na hora, parece que tirou ele do mais fundo buraco que ele estava. Então ele escuta a filhinha dele dizer papai, e na hora bate um arrependimento acerca do que ele estava por fazer. E aí parece que a ficha caiu, sabe? Ele deu um clique, ele acordou, ele percebeu que não era legal o caminho. Ele estava sob pressão, mas era precipitação ele fazer aquilo, tirar a própria vida. Sabe o que acontece, gente? Então ele pega, guarda a arma, ele deixa a carta lá, ele abre a porta do quarto, a filhinha dele veio e deu um abração nele. Eu entendo isso não como coincidência, eu entendo isso como cristocidência, ou seja, Jesus operando. E aí passou-se o tempo, ele tirou aquela ideia, ele ficou firme, ele começou a esboçar mais o amor dele para a família. E aquele tempo difícil que quase tirou a vida daquele homem, passou, foi embora, gente. Aí depois, esse homem passou-se os anos, ele envelheceu. A menininha que bateu no quarto, ela já tinha se tornado mulher, ela já tinha casado, e de repente ela deu uma neta para esse sujeito. Aleluia. Esse sujeito então sentado no sofá, ele olhava para a neta e ele começava a chorar, e a família não sabia que ele tinha tentado suicídio há anos atrás. E ele chorando de soluçar. Aí a família, a filha dele, que já era casada, perguntou: papai, por que você está chorando? Aí ele respondeu assim, gente: por um minuto de bobeira, por um tempo nublado que eu passei na minha vida, eu teria perdido a oportunidade de ver o que eu estou vendo. E eles não entenderam nada. Aí ele foi explicar a história. E a menina, que já era mãe, a menina bateu na porta impedindo o pai de se matar. Aí a moça começou a abraçar ele novamente, chorando, e disse: pai, eu não sabia disso. Só naquele dia, depois de muitos anos, que ele foi falar que a menina interrompeu a morte. E aí ele decidiu, e ele pensou que nunca valerá a pena alguém entrar em uma atitude de desespero por causa de um tempo, ou um minuto, ou dias nublados. Por mais que as coisas estejam difíceis e até confusas de se entender, devemos esperar o socorro que virá de Deus. Aplaude o Senhor, querido. Aleluia. Ei, não, pega na mão de alguém, diga para ela assim: não importa o que você está passando, espera um socorro que virá de Deus. Oh! Quem me ouviu, diga amém, gente. Esse sujeito, ele me ensinou uma lição. Quando eu ouvi isso, eu percebi que por mais que eu venha estar em um período nublado, em um período obscuro da minha vida,
Eu não posso sair por aí tomando atitudes devido ao imediatismo ou por causa da pressão. Por mais que a coisa esteja estranha, você pode até viver uma sexta-feira da crucificação, um sábado do silêncio, mas o domingo da ressurreição, ele chega. Aleluia. Se você perceber, a história de Cristo foi dividida nessas fases. Quinta-feira da angústia. Por quê? Quinta-feira foi o dia que ele estava orando no monte ao ponto de suspirar sangue. Sexta-feira foi o dia que ele foi crucificado. Sábado foi o dia que ele estava literalmente no céu em silêncio, os discípulos com medo, dentro das cavernas, dentro dos tabernáculos, tudo escondido. Mas o domingo não. O domingo foi o domingo da ressurreição. Jesus aparece. Então eu aprendi a entender na minha vida isso, que quando as quintas-feiras da angústia vêm, eu não posso me precipitar, eu devo me esperar em Deus, que Ele sabe como me guardar no meio dessa quinta-feira estranha. Espero que você entenda que eu não estou falando de quinta-feira à semana, estou falando de quinta-feira no sentido de períodos escuros da vida. Faz um estudo sobre esse assunto. Jesus fica angustiado na quinta, ele é crucificado na sexta, e no sábado é silêncio, e no domingo, ressurreição. Ei, então eu não sei em qual fase da vida você está, eu não sei se você está numa quinta de angústia, ou numa sexta de silêncio, ou num sábado, não sei, mas a etapa da sua vida que você está enfrentando, espere em Deus. Ele está com você, Ele está comigo, Ele está com a igreja de Cristo. Aleluia, gente, aplauda, glorifica, exalta, Ele está conosco, espera em Deus. Oh! Você consegue olhar para outra pessoa para não enjoar e dizer assim, espera em Deus. Oh, aleluia. Que lembrança, que daria mansu que dirá. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, diga amém. Põe força aí, sonoplasta. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Levante a mão, levante a mão. Começa a dizer, eu espero no Senhor, meu Pai. Começa a dizer, vai, tem liberdade. Eu espero, eu aguardo, eu olho para o monte. É daí que vem o meu socorro. A mão de Deus está te sustentando. Algumas pessoas me perguntam assim, Senhor é pentecostal? Não, irmão, mas eu sou brasa viva. Diga glória a Deus quem está me ouvindo. Então eu entendo que se amanhã vier uma quinta-feira como a de Jesus, vou esperar em quem? Se depois vier uma sexta-feira como a de Jesus, vou esperar em quem? E se de repente vier um sábado de silêncio, qual que é o sábado de silêncio? É aquele dia que você ora e parece que nem Deus está te ouvindo, só o diabo. Percebeu isso já ou não? Eu estou falando alguma besteira? A sua vida não passa por esses dias, jovem? Você jejuou, orou, tentando buscar a Deus, e parece que Deus não desceu, mas o diabo já estava lá desde o primeiro minuto da tua oração. Pastor, parece que eu orei. Aleluia. Pode até passarmos pelo sábado, aleluia. Eu sinto, eu não sei se você está aqui ou está na novela, eu não sei se você está ainda pensando em quem ganhou a política ou deixou de ganhar, mas eu quero dizer uma coisa, eu sinto a presença dele no meu espírito. Aleluia. Aleluia. Então significa o quê? Esperar não é algo que fazemos bem. Esperar não é algo que é habilidade humana. Por isso que toda vez a Bíblia diz que Deus sempre fala, espera, 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 confia, confia. Porque Deus sabe que nós temos dificuldade de entender esse tal de esperar. Porque se for por nós, é aqui, agora e é já. Mas Deus não faz assim. E o que acontece comigo? Por enquanto as promessas não vêm, pastor. Ele te sustenta, te preserva, te zela, te mantém vivo. Ele te coloca de pé, Ele protege você do inimigo. Ele te limpa, Ele te conduz, Ele te ilumina. Ele vai te guardando, Ele vai te protegendo. Por quê? Por enquanto a promessa não se cumpre, Ele zela da tua vida. E depois que a promessa se cumprir, Ele continuará zelando da tua vida. Então espera nele em todo o tempo. Essa é a mensagem simples, mas necessária. Vamos comigo no livro de Marcos, por gentileza. Marcos capítulo 4, versos 35.
Marcos capítulo 4, versos do 35 ao 41. Quem encontrou, diga amém. Certo. Marcos capítulo 4, versos 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Versos 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Versos 38. E ele estava na polpa dormindo. Ele estava fazendo o que, igreja? Correto. Sobre uma almofada. E despertando-nos, dizendo-lhe: mestre, não importa que pereçamos. Versos 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Versos 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Versos 41. E sentiram um grande temor e diziam uns com os outros: mas quem é este? No 3, repita essa frase: mas quem é este? 1, 2, 3. Mais uma vez e mais bonito: 1, 2, 3. Que até o vento e o mar lhe obedecem. Observa, querido, que os discípulos ali na ocasião, eles perguntaram: mas quem é esse? Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou exigir participação dos pastores. Vamos supor, ali está Pedro. Jesus está andando na praia e ele encontra quem lavando as redes, gente? A Bíblia fala que ele encontra Pedro, ele encontra João, ele encontra Tiago. Vem cá, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Tiago, vem junto também. Vem. Observa o que eu estou fazendo aqui. Venha. A pastora não é não, mas vem cá. Vem cá, Felipe, vem cá. Vem cá, Bartolomeu, vem cá, Bartolomeu. Levanta da cadeira, Bartolomeu. Está determinado, igreja? E aí Jesus saiu chamando os discípulos. Vem cá. Você também é discípulo. Não vou inteirar 12 não, mas vem cá. Anda comigo. Seja sincero, você andaria com alguém sem saber quem é essa pessoa, sim ou não? Não, você não está aqui não. Você andaria com alguém sem saber quem é essa pessoa? Você não é doido? Mas os discípulos andaram e aceitaram o convite com Jesus sem saber quem era ele. E aí vamos, gente. Tarari. Põe aí, caminhando eu vou para onde? E o que? Aí Jesus parava ele, ensinava um pouquinho de cá. E Jesus dizia: eu sou a videira, meu pai, Jesus tentando explicar, facilitar a linguagem. Meu pai é um agricultor, se você não estiver ligado em mim. Aí ele falava, curava alguns e depois ele saía de novo. Vem, me acompanha. Caminhando eu vou, para cá, caminhando. Cadê, querida? Eu sei que de repente vocês demoram para pegar o jeito do pastor. Eu sou de repente, irmão. Eu não falo, não, eu deixo, sabe, aquele negócio assim, chuar, água correndo. Eu sou desse jeito. E aí de repente Jesus está andando com ele. Vocês pensaram, não, né? Agora me pergunte, ou pense, analise, como que esses 12 homens acompanhou Jesus sem saber quem ele era? Pergunta para o seu vizinho, como isso? Será que eles não tinham massa cefálica o suficiente para entender? Obrigado, pare por aqui. Por isso que você tem que entender que essa pergunta foi feita: quem é esse? Você vai ver na Bíblia, eu vou te mostrar em algumas ocasiões, Jesus operando milagre e pedindo para que as pessoas não falassem dele. Lembra quando ele está simplesmente lá em Caná da Galileia e ele é convidado para simplesmente transformar água em vinho, e a mamãe dele ora e disse: meu filho, faz isso assim, assado, todo mundo conhece o texto. E Jesus responde o que para a mãe? De uma forma até seca:
E ele diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele teve que esperar o tempo específico para ser anunciado ou declarar-se como filho de Deus. Por isso que nessa ocasião, os discípulos ainda não tinham informação que ele era o Messias. Eles não sabiam. Na mentalidade deles, Jesus era mais um profeta que estava ali para fazer sinais e ajudar o povo de Israel. Por isso que quando Jesus envia os discípulos para curar, para pregar, para fazer as coisas, os discípulos voltam animados e alguns começam a dizer: mestre, uns estão falando que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é Elias, outros estão falando que o Senhor é Eliseu. Aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, e você, quem diz que eu sou? Por que essa especulação? Os discípulos não estavam com Jesus. Por que eles não sabiam quem Jesus era? Porque Jesus ainda não havia se revelado como Cristo. Quem está comigo ainda, diga amém, gente. Então os homens, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, os filhos de Alfeu e todos os demais, eles seguiram o homem sem saber quem era este homem. E aí Jesus então está dormindo no barco, eles acordam ele e de repente, simplesmente Jesus acalma a tempestade, o mar fica calado, o vento para, e aí a pergunta sai de novo: quem é esse homem? Mas por quê? Mesmo Jesus sendo Jesus, ainda não havia chegado o tempo dele se manifestar como tal, ou anunciar quem ele era. Por isso que Pedro então, ele pergunta, olha o que Jesus pergunta a Pedro: quem você diz que eu sou? Aí o Espírito Santo revela para Pedro, porque nem Pedro sabia quem era Jesus ainda. Aí a Bíblia diz, Pedro responde: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que significa? Aí Jesus responde: Pedro, não foi carne que te revelou, mas foi o Espírito que estás no céu que te revelou. Ou seja, Pedro não falou que Jesus era o Messias porque ele sabia, era porque o Espírito Santo revelou para Pedro quem era Jesus, porque ninguém sabia ainda quem Jesus era. O que significa? Obrigado, senhores. O que significa? Mesmo Jesus sendo Jesus, ele não falou que era sem antes chegar o tempo específico. Sabe o que Deus está querendo mostrar para você aqui? Ele nasce, só se revela logo depois, e nem com 33 anos ele se revela. Com 33 anos, Jesus se batiza, e ele não se revela quem ele é com 33 anos. Foi durante o percurso dele na terra. Muita gente soube que ele era o Messias depois da morte dele. O que o senhor quer dizer com isso? Tem horas, irmão, você tem que se posicionar no seu lugar. Mesmo você sendo quem é, você não deve se expor de tal forma. Diga para o seu vizinho, mesmo você sabendo coisas, mesmo você sabendo coisas, diga para ele, tem hora que você tem que se reservar, tem que esperar o tempo certo para manifestar essa verdade. Tem coisas que eu não falo ainda. Por quê? Não é o tempo. Olha o que Jesus falou: tem muitas coisas que eu vos desejo vos falar, mas ainda vocês não estão. Jesus, antes de fazer exposição de qualquer assunto, ele tentava analisar o cenário e quem estava. Será que você consegue entender que nem tudo que você sai falando por aí vai ajudar você a crescer no que você quer? Nem sempre expor as suas razões ou colocar as suas verdades vai te ajudar a viver o plano de Deus. Tem horas que você vai ter que calar, engolir o orgulho de quem você é, mesmo sendo você quem é, habilitado, capacitado, e você vai ter que simplesmente ter uma postura de humildade e deixar o tempo certo para que Deus vá e faça o que você com palavras não podem fazer. De repente você está numa fase de ataque, não sei, e aí você está querendo pôr suas razões, a carne está querendo brigar, a carne está querendo falar, e o que é que você tem que fazer? Analise se é o tempo. Tudo que Jesus ia falar, tudo que Jesus ia aplicar, ele percebia quem estava perto para ver se era adequado ou não falar. Porque eu expor a verdade nem sempre significa que eu estou certo. Diga para o seu vizinho, você pode ter verdades, mas nem sempre é certo falar a todo momento. Significa o quê, pastor? Tem coisas que se eu falasse, iriam me ridicularizar. Então o que eu tenho que falar?
esperar o tempo certo e ficar calado. Está comigo ainda, sim ou não? Quantas pessoas que já falaram coisas, depois se arrependeram do que falaram, porque o que você falou gerou uma confusão danada. Quer ver? Quem já viveu essa experiência? É porque você não soube esperar. Irmão, saber verdades não quer dizer que você tem que expô-la toda hora, todo dia, todo momento. Pastor, eu de repente, eu estou passando por uma crise no trabalho. É contra o meu patrão. Ei, presta atenção. A Bíblia diz que é a tolice na boca daquele que muito fala. Provérbios fala isso. Você vai ver comigo. O que a Bíblia manda eu entender? Eu tenho, sabe, dá uma de João sem bobo. Saber da verdade, mas saber em que momento eu vou pôr essa verdade. Porque não é todo mundo que vai trabalhar bem com a verdade que você vai falar. Então o que você tem que fazer? Segurar o orgulho. Entender que você sabe. Mas aguardar o momento certo de expor o que você sabe. Diga comigo, eu tenho que aprender a esperar. Antes de falar, então comece a analisar o que você vai falar, porque coisas que falamos pode gerar um caos desnecessário. Ah, como eu gostaria de falar tudo que está aqui. Mas o Espírito Santo ao mesmo tempo fala o seguinte: espera, que não é o momento. Está determinado, irmão? Por que, pastor? Por que Deus trabalha assim? Neto, pastora, irmãos, você que canta, não é porque eu sei toda a verdade, não quer dizer que eu devo sair falando, atirando, porque a minha verdade no momento errado pode parecer ofensiva. Quem me entendeu aqui? Vou repetir, a minha verdade no momento errado pode parecer ofensa. Então o que é que Jesus fez? Ele não podia se revelar quem ele era, porque no momento era muito perigoso. Em muitas ocasiões você vai ver que Jesus, sabendo quem ele era, mas ainda assim ele não falava quem ele era. Por quê? Porque não era o tempo. As pessoas buscavam ele. Você sabe como era que as pessoas eram apedrejadas na época? Se ele fosse pego blasfemando, simplesmente eles ganhavam o direito de apedrejar o que blasfemou. E o que eram as blasfêmias? Uma delas é quando alguém se intitulava a Deus, ou quando alguém falava ser filho de Deus. E aí os caras estão perguntando: você é filho de Deus? O que Jesus falou? Ficou quietinho diante de Pôncio Pilatos. Mas você não é o filho de Deus? E Jesus quietinho. Mas você não é o filho de Deus? E Jesus quietinho. Aí de repente Pilatos diz: mas eu tenho poder para te matar e para te destruir. E aí Jesus deu uma palavrinha. Você não sabe que não teria se dado poder se do céu não tivesse sido dada? Observa que mesmo ele sendo quem ele era, ele não fazia conta de expor. Por quê? Tem horas que você tem que aprender a esperar a hora certa para falar até o que é certo. Você consegue pegar na mão de alguém e diga assim: essa palavra é para você? Diga: espera. Até no casamento, irmão. Até no casamento tem hora que você não esperar dar besteira, sim ou não, gente? Ou só eu que sou ser humano aqui? Não entende. Todo mundo é ET aqui, então. Tem horas que até no casamento você tem que saber o que falar, quando falar. Eu tenho uma tática lá em casa. Quem quer saber aí? Diga amém. Pastor é super equilibrada quando ela está na apreensão pré-menstrual. TPM, que é o nome que dá, né? Ela é tranquila. Só que quando eu percebo ela quieta, eu nem pergunto o que foi. Deixa ela quieta. Eu espero a onda passar. Pega essa, homem. Por quê? Às vezes falar demais na hora que você quer pode não ser o momento adequado. Vai trazer uma consequência. Então faz o seguinte, irmão. Eu tenho uma estratégia. Quando eu falo bom dia e ela responde bom dia abaixo, eu já nem pergunto o que tem. Eu deixo ela correndo aquele bom dia. Ela está sabendo de um segredo agora, que até isso você não sabia. Estratégia minha. Segredo meu, segredo do reino. Bom dia, pastora. Bom dia. Já desço para a igreja. Se bem que nós não brigamos, de verdade. Temos momentos que temos que se assentar e ter flexibilidade na decisão. Mas ainda assim nós não somos casal de ai, pai, papá. Não, isso lá em casa não existe. Minhas filhas não crescem dentro desse ambiente. Agora observa esse texto que vamos ler agora. 1 Samuel, capítulo 21. Ou melhor, vai em Marcos ainda. Marcos, capítulo 1, versos 40. Marcos, capítulo 1, versos 40 ao 44. Observe isso, gente. Estamos falando de vários sentidos de espera.
Marcos, capítulo 1, versos 40 ao 44, diz o seguinte: E aproximou-se, cadê? É isso mesmo. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se-lhe de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres bem, podes me limpar. Versos 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Crês, queres ser limpo? Versos 42. E tendo ele dito isso, o leproso, a lepra desapareceu, e ele ficou limpo. Versos 43. E, advertendo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém. Para por aqui, tá bom para você entender. Você percebeu a preocupação de Jesus em não se expor na hora errada? Eis, a minha pergunta: Jesus não era o Messias? Sim ou não? Ele era e é. Ele é aquele que veio, aquele que há de vir, enfim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o fim, ele é o princípio, ele é tudo. Ele é aquele que por ele foram feitas todas as coisas. E João fala que se não fosse ele, nada do que se foi feito se faria. Então ele é. Mas aí, no momento, ele não poderia se revelar como ele era. Não é que ele estava cobrindo a personalidade real dele, é que ele estava entendendo que naquele momento era dias, horas de espera. Irmão, tem hora que o patrão vai vir, vai chegar, falar alguma coisa que você não quer ouvir. Tem hora que uma liderança vai chegar e vai falar alguma coisa que de repente no momento não vai ser levado uma boa. E você não deve logo emocionalmente ir respondendo. Você tem que esperar, porque teve muita gente que falou coisas e depois não teve jeito de voltar atrás. Então não seja precipitado em falar. Espere, analise. Não fale baseado no que você sente emocionalmente, porque senão você vai fazer besteira. Muitas pessoas falaram baseada na emoção e de repente acabaram em lugares que Deus não queria. Então qual é a palavra de Deus? Deus está dizendo: se você está num tempo difícil, espera que Ele te livra. Mas você também tem que esperar e não sair falando tudo mesmo sendo verdade. Por quê? Porque Jesus fez exatamente isso. No seu casamento, no seu trabalho, uma coisa que tem crente que não faz. Você quer falar de alguma coisa que está acontecendo? Olha quem são as pessoas que estão ao seu redor antes de falar. Porque de repente, você não sabe que uma palavra sua como cristão tem muito peso no ouvido daquele que não é cristão. Você não sabia disso? Então você tem que entender que não é tudo que você sabe, seja de defeitos ou imperfeições, que você pode expor em qualquer grupo social. Tem gente que não está preparada para ouvir coisas que você sabe. Então o que você tem que fazer? Mantenha-se neutra, prefira edificar ao invés de expor. Por isso, querido, tem coisas que eu sei que é verdade, mas ainda assim não cabe a mim expor, porque talvez não é o tempo e não vai trazer benefício. Então nós temos que esperar, trabalhar com essa questão do imediatismo, porque de repente eu e você somos levados a tomar lá da cá, vem quente que eu estou fervendo, você fala que eu te falo também. Nós não somos como o mundo, devemos ser pessoas mais equilibradas, devemos estudar o cenário em que estamos e para quem vamos falar e o que vamos falar. Por quê? Porque Deus, Ele não quer que você morra pela boca como peixe. Ele quer que você aguarda e espere nele, e não há nada oculto que não seja revelado. A Bíblia diz, querido, que ninguém permanece de uma forma falsa na obra de Deus. Significa, eu não preciso te expor. Deus mesmo na hora certa, Ele vai trazer à luz aquilo que está encoberto nas trevas. E o meu papel qual é? É esperar Deus operar. Aleluia, oh glória, aplaude, querido. Espera em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Diga para alguém do lado: Deus sabe o que está fazendo. Diga: Deus sabe o que vai fazer. Deus tem a resposta. Aleluia. Vamos comigo, gente, 1 Samuel, rapidinho, porque o tempo já correu, né? 1 Samuel, capítulo 21. É a palavra hoje, pastor. O senhor falou várias coisas. Se de tudo que eu falei não está entendendo nada, então sai daqui cravado com essa mentalidade. Devo esperar. 1 Samuel capítulo 21, versos 10 e 15.
Aleluia. Diz assim: e dali Davi levantou-se e fugiu. Quem é que fugiu, igreja? Olhe para mim. Quem é que fugiu? Mas Davi não era ungido de Deus, por que ele teve que fugir? Ser ungido não quer dizer que você tem que sair enfrentando tudo no peito. Tem um momento estratégico onde Deus vai mostrar para você que a melhor opção ou é dar um passinho e aguardar na sua. Observa que aquele momento de Davi não era o momento dele expor, era o momento dele fazer o quê? Ficar na dele e procurar outro caminho, ficar neutralizado. Eu aprendi uma coisa: quando o meu nome está na boca dos outros de uma forma injusta, sabe o que eu faço? Eu deixo de me expor. Nem satisfação eu dou, nem resposta na rede social eu mando, nem direta, nem indireta, porque eu aprendi com a Bíblia. Por quê? A melhor resposta não sou eu quem dou, é Deus. Mas às vezes a sua carne quer fazer você falar, xingar, ir lá, resolver, escrever aquela carta no Facebook e você está errado se você está fazendo isso. Ah, mas eu sou ungido de Deus. Que negócio é esse? Mexeu comigo, o raio vai descer, vai fulminar quem mexeu. Ser ungido de Deus não é querer estar certo em todo momento ou expor as suas razões para que todo mundo saiba, e nem fazer das suas opiniões verdades absolutas. Irmão, quando alguém, seja pastor, bispo ou apóstolo, qualquer um que vem trazer para mim opinião pessoal e fazê-la ser verdade absoluta, aí ele perdeu com esse cara aqui. O que eu faço? Bloqueio. Mas no que sentido? Eu não tenho direito de fazer da minha opinião pessoal verdade absoluta para ninguém. Agora a Bíblia não, é inquestionável, ela é verdade absoluta acima de tudo e de todos. O que o senhor está querendo mostrar, pastor? Não vem com argumentação fora da palavra, discutir assuntos da palavra, porque não vai funcionar. O que o senhor quer dizer com isso? Simples. O que Deus está tentando mostrar, que ser ungido não quer dizer que você toda hora tem que pôr as suas verdades na mesa. Vai ter horas que para você manter a bênção de Deus na tua vida, é preferível você ficar quietinho e deixar as pessoas entendendo o que elas quiser, porque quem te justifica é Deus. Sabe qual é a minha alegria de estar falando tudo isso? Ainda bem que eu não saio investigando a vida de ninguém, nem o que você fala, nem o que você faz. Então eu tenho liberdade para falar o que eu estou falando aqui. Eu não pertenço a nenhum grupo da igreja. Eu pertenço à igreja no geral aqui. Eu não sou defensor de homens, sou defensor do evangelho. Amém ou não amém, irmão? E não prego para agradar, prego para te transformar, te edificar e te levar ao plano de Deus. Diga glória a Deus. Eu não quero que você saia daqui pensando, nossa, que homem que conhece bem. O que vai adiantar as pessoas falar que eu conheço muito e de repente não ter transformação nenhuma? Então aniquila o meu conhecimento e vamos aplicar remédio para mudar a coisa. Essa é a palavra de Deus. Jesus não falou tudo que ele sabia, mas ele falou tudo aquilo que era necessário para aquele povo. Quem está comigo ainda, diga amém, gente. Está assustado, sim ou não? Está determinado? Quase que ouvi um sim aí no final. Observe esse texto antes de nós passarmos para o outro. Davi era ungido, mas no momento ele teve que recuar. Você sabe, pastor José, que eu já abri muitas igrejas que depois que eu abri não deu certo. E aí eu não entendia, não, tem que ir. Só que aí Deus foi me mostrando que tem momentos que é estratégico recuar. Eu recuo hoje para realizar amanhã. Não, vamos dizer juntos, tem horas que eu tenho que recuar para realizar amanhã. Eu vou te mostrar o que é que Davi literalmente estava vivendo, por que ele recuou. Vamos lá, quer ver? De novo aqui, vamos lá. 1 Samuel capítulo 20, versos 10, diz assim, ó: e Davi levantou-se e fugiu, e aquele dia de diante de Saul, e veio a Quis, rei de Gate. Versículo 11, porém os criados de Quis lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra? Não se contava destas nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Versos 12, e Davi considerou esta palavra no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Versos 13, pelo que se contrafez diante dos olhos deles e
fez-se como doido entre as suas mãos e esgravatava nas portas do portal, deixava correr saliva pela barba. Versos 14. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, porque me trouxe a mim. Olhe para mim, irmão. Deixa eu te explicar o cenário. Nesse momento, Davi estava sem pátria, gente. Observa, eu vou usar algumas palavras aqui, que não é malandragem, mas é um jargão popular. Tem horas que você precisa fazer igual o João sem braço, calma de boca. Você não entendeu, né? Vou te explicar. Davi era ungido, porém ele estava sendo perseguido por Saul, que era rei de Israel. Saul tinha autoridade para matar Davi, porque ele era rei, autoridade dos homens, não de Deus. Então ele estava tentando matar Davi, e Davi se viu sem pátria. O que Davi fez? Ele foge. Então ele vai para uma terra de um rei inimigo, chamado Aquis, que era o rei de Gat. E aí acontece, chegando lá, o rei de Gat olhou e falou: esse aí não é um matador de gigante? Temos que matar ele? Temos que fazer alguma coisa com ele? E aí a Bíblia diz o seguinte, gente, que Davi ouviu essas palavras e ele percebeu que ele tinha que fazer algo ali. Davi percebeu que se ele não se fingisse de louco, o rei de Gat, chamado Aquis, iria matá-lo. O que Davi fez? Primeira coisa que a Bíblia fala, ele colocou a mão no meio da perna. Você tem ideia? Você consegue ver Davi? Ele colocou a mão no meio da perna. Creio comigo que depois ele tortou a cabeça. Aí a Bíblia diz, gente, que ele começou a babar. Aí, além de babar, ele corria as barbas. A Bíblia diz, a barba na barba. A baba na barba. Aí, não é difícil falar esse negócio. A baba na barba. Então ele está lá torto, deixando a baba escorrendo aonde? É isso. Aí ele está andando, e diz a palavra que não para por aí não. A Bíblia não está exagerando. A Bíblia diz que ele saía andando assim nas portas, Você tem ideia do que é isso? Não, ele não dava assim. Ele saía runhando as portas e torto. De quem estamos falando? Pergunta para o seu vizinho, quem era esse cara? Diga aí, o rei Davi. Naquele momento, se fingir de bobo era necessário para viver amanhã. Quem entendeu comigo, diga amém. Tem horas que mesmo você sabendo que não é daquele jeito que faz, não se exponha, espera que vai ter a hora certa de expor. Aplauda Jesus, irmão. É simplesmente assim, pastor. Ei, talvez você está me ouvindo falando que vai sair daí desse pastor daqui a alguns meses. Só a verdade absoluta. Diga para o seu vizinho, Deus está te libertando. Pastor, o senhor está atacando? Não, estou te libertando. Ah, como eu queria falar tudo. Posso falar ou não? Mas Deus falou que ainda não é o tempo. Diga amém por isso. Por quê, pastor? Porque a verdade, mesmo sendo verdade, sem a mente adequada, pode parecer ofensa ou ataque. Então eu tenho que segurar a onda, mesmo sabendo da sua. Já pegou aí ou não? Amém ou não amém? Olha o que Deus está falando, irmão. O missionário Neto está aqui, eu vou pegar ele. É o meu testemunho vivo. Ele é tempo de vencer, ele é da nossa igreja, ele é do reino de Deus, ele está aqui conosco hoje, está na comunidade Vida Feliz. Agora olha isso aqui. Esse moço aqui foi criado, batizado, crismado, melado, embarrarado na Universal. Fizeram tudo isso com ele, né, Neto? Aí Jesus começou a mostrar algumas coisas, e aí ele, quero conhecer algo mais profundo de Deus. Aí de repente ele aparece lá na nossa igreja. Há quanto tempo você está comigo, Neto? Um ano pouco, missionário. Aí ele chegou na igreja cheio de porquês. Porque você sabe que na mentalidade de algumas igrejas, só elas são as certas, né? Tem igrejas que pregam assim, não precisa nem falar nome. E ele chegou com essa mentalidade. Você já viu aquele homem da mão torta sempre falar assim, que só a dele é certa? Não, pessoal. Eu não é. E ele chegou
com esse batismo. Batismo da soberba, só nós somos certos. Ele é a Nívia, cadê a Nívia? Está por aí, não sei. Até escondeu a Lela lá. Aí, ele me perguntava as coisas, e eu cheio de verdade para colocar na mesa, eu falava assim, não é o tempo. Se eu falar agora eu vou escandalizar, deixa, depois eu falo. Sim ou não, Neto? E ele vinha todo cheio de razão. E sabe o que eu fazia? A carne querendo, o conhecimento teológico, querendo pular para fora. E eu pensava, joga tudo em cima dele que você sabe. E na hora o Espírito Santo fala, não joga não, que ele não está pronto. E você acha que eu não seguro aqui a onda? Até hoje eu estou segurando a onda. Eu não posso sair falando tudo. Porque Jesus está falando tudo que sabia. Você já falou alguma coisa e deu problema? E você percebeu depois que não era hora de falar? Diga para o seu vizinho, então aprenda com os seus erros. Entendeu ou não? Óbvio que hoje ele já está convertido. Jesus pegou ele de vez. Sim ou não, missionário? Fala aí no microfone para o povo ouvir a tua voz. Ele só te vê cantando. Você está convertido, né? Glória a Deus. Aplaude a Jesus pela vida dele, gente. Oh, aleluia. Agora observe isso aqui que eu quero te mostrar. Vamos rapidinho, Provérbios capítulo 29, verso 20. Pastor, o que o senhor está fazendo? Insinuando? Não, estou te ensinando que preservar a bênção de Deus não quer dizer você expor a sua pessoa e nem pôr as suas verdades. Existem momentos que mesmo sendo ungido, você vai ter que aprender que ter uma postura de João sem braço será necessário para preservação no momento, e depois Deus vai gerar uma oportunidade aonde você apareça como tal, ungido que é. É assim. Não, mas pastor, eu não aguento, eu tenho que ir lá expor. Para, olha o que Davi fez. Ei, você talvez não sabia, irmão, que Davi ficou 1 ano fingindo de dor. Ô Gerson, você já ficou 1 ano fingindo de maluca aqui? Já ficou, jovem? Já ficou, Abinadab? E você, Joab? Samar? Já ficou? Ninguém. Isso é Abednego? Abednego é bíblico, viu? Eram homens fiéis a Deus. Abednego ou cabeça de negro? Qual é o nome? Observa, o menino era ungido e teve que ficar 1 ano assim. Irmão, eu fico imaginando, eu vejo isso na Bíblia, eu tento pensar comigo, cara, peraí, o cara ungido e fingindo de doido por 1 ano. Diga, não, agora você vai ter que olhar e pegar na mão de uma pessoa, diga assim, mesmo que seja durante 1 ano, aprenda a esperar. Agora observe, mesmo sendo quem você sabe que você é, nem sempre vai valer a pena você expor quem você é. Tem horas que mesmo eu sendo, eu tenho que fazer como se eu não soubesse. Para quê? Preservar a vida, para depois Deus preparar um momento específico que Ele vai me expor. É sempre assim. Sempre assim. Sabe o que Deus falou comigo hoje? Você não vai falar lá em cima o que você quer, porque o meu pensamento era outro. E Deus disse, você vai falar isso que eu pus. E essa é a palavra que Deus me deu hoje. Quer ver? Provérbios, capítulo 29, versículo 20. Consegue ler aí, pastor? Não tem microfone aí, né? Vamos lá. Está aí? Está ali, ó. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um inseto do que para ele. Insensato, perdão, do que para ele. O que o senhor está tentando mostrar, pastor? Irmão, não está dizendo à toa. A Bíblia está dizendo, querido, para você avaliar. Cuidado com o que você fala. Você pode botar tudo a perder quando você sai falando demais além daquilo que deve ser falado, ou que você deve falar. Aguarde e espere. Não baseie as suas falas na sua emoção ou naquilo que você vive. Agora, para resumir por causa do tempo, Salmos 40, versículo 1 e 4 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu socorro. O que Deus está falando aqui? Querido, se você já fez tudo o que tinha que fazer, você já correu atrás de quem devia, você já trabalhou o máximo, você já fez tudo aquilo que como homem você poderia fazer, qual é a alternativa? Então você deve ter a sua expectativa apontada em Deus e esperar então que o que você não fez, Ele então fará por você. Observa, o esperar no livro de Salmos não está falando de ficar à toa. O livro de Salmos não está dizendo de eu não fazer absolutamente nada. Não, está falando, se eu fiz o que preciso,
se eu corri atrás do que precisava, se eu me santifiquei, se eu me consagrei, se eu me purifiquei, mas ainda o retorno não veio, então o que eu vou fazer, pastor? Eu já corri atrás de ajuda, eu já bati em várias portas, eu já expus os meus problemas, mas ainda a coisa não veio. Então qual é a orientação? Agora é momento então de apontar as suas expectativas para Deus e ver o que Ele vai fazer. O que é esse esperar? Ele não está dizendo sobre você ficar à toa sem fazer nada. Ele está tentando mencionar: se fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e ainda a coisa não veio, pastor, eu já jejuei, eu já busquei, eu já desabafei, eu já quebrei maldição, eu já fiz isso, fiz aquilo outro e ainda está do mesmo jeito. Se você fez tudo aquilo que está te incumbindo fazer e ainda não deu certo, agora é momento de apontar as suas expectativas para Deus e aí Deus vai fazer o restante. Isso é esperar que o texto está tentando dizer. Não para, peraí. Isaías 40, versículo 31. Não precisa abrir, rapidamente, apenas anota. A Bíblia diz o seguinte, querido: aquele que espera no Senhor renovarão as suas. O que aqui Deus está dizendo? Teve um período da minha vida, gente, olha isso aqui. Teve um período da minha vida ministerial que eu te juro, lá no começo, eu queria literalmente parar com tudo. Eu não queria fazer a obra que Deus havia me designado para fazer, por causa da pressão, por causa do problema, por causa da falta que eu estava vivendo no momento. E de repente essa palavra saltou no meu coração. Aí eu entendi que eu deveria esperar aquele tempo difícil para aguardar aquele que viria depois. O que é que Deus está me dizendo? Ei, se você entrou aqui e está vivendo um período turbulento, esquisito, estranho, nublado, tenebroso na sua vida, o que é que Deus quer dizer para você? Então hoje é dia de você esperar, pagar para ver o que virá depois e entender que ninguém perdeu nunca na vida por esperar aquilo que Deus está por fazer. Hoje na minha caminhada, comecei a pregar isso desde 1998. Eu já estava na estrada pregando a palavra. No meio do caminho, muita gente parou. Ministros, obreiros, pastores que começaram comigo ficaram na beira do caminho. E hoje, quem eles são? Nada. Quem eles são? Absolutamente nada. E eu olho para trás e eu percebo os momentos que eu quase parei. Era uma tolice, porque se eu parasse, eu não teria vivido o que estou vivendo, eu não teria viajado o que viajei, eu não teria recebido o que tenho recebido e não teria te conhecido. Então posso lhe dizer uma coisa: em dias difíceis, não pare, mas espere em Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Sabe que quando começa a vir algumas coisas que nos desconfortam, sabe o que eu faço? Eu digo para mim mesmo: é só uma fase. Quando vem algumas coisas que não é bom, coisas que nos entristecem, você vive momentos assim, eu começo a trazer à memória aquilo que traz esperança. Eu começo a lembrar que é só uma fase. Essa falta que está acontecendo agora não é durante todo o caminho, é só uma fase. Essa situação que te perturba e te rouba o sono, se você está esperando em Deus, então não é durante todo o caminho, é só uma fase. Você já viajou? Eu já dei esse exemplo, vou dar para encerrar, gente. Você já viajou na rodovia? E você percebeu que quando você está andando na rodovia, começa a chover, e aí você insiste em andar mais um pouquinho, aí você percebe que aquela chuva era só um pedaço de uma nuvem, você passou dela, você viu que não estava chovendo, o sol estava logo ali. O que eu quero dizer com isso? Essa tempestade, gente, é só um caminho, ela não está durante todo o percurso, é só um pedaço da estrada que está nublado, é só um pedaço da estrada que está escuro. Continua nela, você vai perceber que há uma luz. É isso que o texto está dizendo. Ei, a alegria pode vir, sim, a Bíblia diz que a tristeza aparece, mas a alegria vem pelo amanhã. O que é que Deus está dizendo? Que da mesma forma que as coisas ruins vêm, a mesma forma as coisas boas também virão para nossas vidas. E o que eu faço, pastor, nesse tempo nublado? Espere no Senhor. Põe-se de pé aplaudindo bem forte a Jesus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 versos 9: para aqueles que estão esperando no Senhor, não cesse de fazer o bem, porque o bem voltará no seu tempo. Eu não sei o que você fez até agora, e nem quantas vezes você jejuou, orou, buscou a Deus para ter alguma coisa, mas a Bíblia está dizendo hoje: espere no Senhor. A Bíblia também no Mateus capítulo 22 diz: assenta-se aqui, falando de Jesus, se assenta à minha direita,
espere o tempo em que eu vou colocar os seus inimigos nos cabelos dos seus pés. Significa o quê? Deus trabalha por um tempo. Então eu preciso aprender a esperar esse tempo do acontecimento de Deus. Levante as suas mãos, quero profetizar sobre a tua vida. Não importa o que o diabo estava tentando contra você. Levante a sua mão, eu vou liberar essa palavra. Não importa quantas vezes o diabo tentou. Não importa quantas vezes ele pediu para você fazer coisa, te agir, levar você a agir precipitadamente. Eu digo agora que o espírito de sabedoria, de entendimento, ele está revestindo você